Nós tivemos a oportunidade de, na última sexta-feira, fazermos o lançamento da candidatura presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva, pelo PT. Lá em Minas Gerais, tivemos a participação das principais lideranças do partido, tivemos muita animação de todos os que lá estavam e reafirmamos para todo o Brasil que Lula é o nosso candidato, que será registrado, que será eleito e que voltará a governar o Brasil para os brasileiros. E no domingo tivemos um complemento dessas notícias positivas com a divulgação da pesquisa feita pelo Instituto Datafolha, que mostra a situação de Lula bastante confortável. Pelo Datafolha, Lula é o líder isolado no primeiro turno e em todas as simulações de segundo turno, ele é o grande vencedor. É a consagração do maior líder político do país, que mesmo preso injustamente há 70 dias, não sai do imaginário da população brasileira. Por mais que os grandes meios de comunicação queiram que o povo o esqueça, o povo não o esquecerá. E o importante citar também é que se Lula sai, os votos brancos e nulos ganham a eleição, o que demonstra o símbolo da descrença, da desilusão que está hoje no Brasil, o que é um sério risco à democracia. Ou seja, se Lula não disputa a eleição, corremos um risco de termos um presidente sem legitimidade. No Nordeste, por exemplo, Lula ganha em todos os estados disparadamente. E sem ele, 43% dos nordestinos dizem que não querem votar em ninguém. Mas até mesmo a média nacional, 34% de pessoas que não votarão em ninguém, caso Lula não seja candidato, é muito alto, 34%. Então, quem tem Lula não pode desistir desse processo. O PT lançou a sua pré-candidatura e agora seguirá com ele até a vitória. Isso significa reforçar a nossa campanha pela libertação de Lula, pelo Lula livre e pelo direito de Lula ser candidato. Não se pode, a justiça não pode manter preso o maior líder político da história do Brasil. A esperança de milhões e milhões de brasileiros e brasileiras não pode ser aprisionada, não pode ser encarcerada. É um ataque ao Estado democrático de direito eliminar a possibilidade do principal candidato não poder disputar a eleição. E deveria ser a justiça, a instituição, o poder judiciário, a instituição que mais deveria estar zelando por esse Estado democrático de direito. A elite cega ao querer colocar Lula fora do processo. Não lembra que com Lula preso, sem Lula poder disputar democraticamente as eleições, o país não vai encontrar um momento de paz. O país não será pacificado. Se Lula for candidato e for derrotado nas urnas, com certeza o vencedor terá legitimidade para disputar a eleição. Mas o vencedor, se o for, sem a participação de Lula, não terá a legitimidade que a condução das rédeas do país existe hoje. Ao contrário, as elites desse país deveriam estar preocupadas
em deixar, não deixar porque não são donos do país, mas em respeitar a democracia e garantir que Lula fosse candidato, porque a instabilidade que nós estamos vivendo e que vai piorar, vai levar o Brasil a uma situação de colapso, inclusive do ponto de vista econômico, sem ter ninguém com a capacidade, com a legitimidade para dialogar com a sociedade brasileira, para negociar um conjunto de ações, de procedimentos que preservem a democracia no nosso país. E por isso é que nós continuamos na defesa desse direito. Eu já tive a oportunidade de dizer aqui, quando nós temos uma democracia falha, quando a nossa democracia vive um grave risco, a solução para isso é mais democracia. Então, se hoje nós vivemos tantas ameaças à liberdade no nosso país, a maneira de enfrentar isso, a maneira de enfrentar a crise econômica e social é com mais democracia, é com eleições livres e diretas, com a participação de todos aqueles que representem a sociedade e que possam se colocar num debate amplo e diversificado para que o povo possa fazer a sua escolha. É um absurdo que fique na mão de 1, de 3, de 25, de 11 juízes a decisão que pode tirar o direito de voto de mais de 35 milhões de brasileiros e brasileiras que querem votar em Lula. É uma cassação branca do voto do eleitor. Não é uma cassação do candidato meramente, mas é uma cassação, não vou usar o termo branca porque há tantos questionamentos a isso, mas eu diria que é uma cassação velada do voto do eleitor e não da candidatura de alguém, porque o povo quer votar em Lula, porque o povo tem na memória o que foi o governo de Lula e por isso nós não podemos aceitar que se queira retirá-lo dessa disputa. O PT, inclusive, tem dado demonstrações claras à sociedade de que nós não estamos brincando. Nenhum partido lança um candidato da forma como lançamos, se isso não fosse para valer. Nenhum partido consegue abrir conversas, tratativas com outros partidos, como nós estamos fazendo agora, por exemplo, com o PSB, com o PCdoB, com outros partidos que virão, se não estivesse apresentando uma candidatura para valer. E nós do PT jamais iríamos contra a vontade do povo que tem reiterado Lula como seu candidato, por mais que a grande mídia queira esconder isso. Então, ele é o candidato do PT, o único e será o próximo presidente da República do Brasil, se a justiça assegurar a ele a liberdade que lhe é devida dentro de uma democracia. Não podemos, como eu disse, permitir que o voto da população brasileira seja cassado. E mais ainda, num momento como esse em que estamos vivendo, onde todos aqueles que se associaram ao golpe e que se associaram a esse governo falido de Michel Temer, começam, inclusive, a pagar o preço por essas posições. É de dar dó a posição do PSDB, que foi o grande padrinho desse golpe, que foi a força política e social que mais contribuiu para que esse golpe acontecesse e que tem um candidato a presidente da República, ex-governador de estado, que não consegue atingir
os 2 dígitos na disputa eleitoral. Aliás, vários órgãos da imprensa comentaram, é o pior desempenho que um candidato do PSDB teve em outras eleições em momentos semelhantes a esse que está aí. Ou seja, o golpe foi derrotado pelo povo brasileiro. O povo sabe que foi golpe e sabe que esse processo não será capaz de resolver os seus problemas. Por isso é que nós reafirmamos: Lula livre, Lula candidato a presidente da República, Lula presidente da República do Brasil. Muito obrigado.